Não se pode esconder a verdade. Não se pode esconder a verdade. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês. Essa mensagem aqui, ela vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, com o objetivo de que você possa voltar para o Evangelho genuíno? Com certeza, você já teve a oportunidade de saber que sim. Essa mensagem aqui vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, com o objetivo de que você possa voltar para o Evangelho genuíno. Essa é a resposta para essa pergunta. Você vai voltar para o Evangelho genuíno ou vai continuar envolvido pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido? Você tem que responder essa pergunta para si mesmo, hoje. E tem que ser uma resposta exata, verdadeira. Não uma resposta falsa e errada. Então, meus irmãos, agora que essa pergunta já foi feita para você, através dessa mensagem aqui, a sua resposta, você tem que fazer aquilo que você der de resposta para essa pergunta. E agora é com você. Você tem que responder essa pergunta. E aquilo que você responder tem que ser aquilo que você tem que praticar. Ou seja, voltar para o Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer com você. Porque quando isso acontece, quando você decide por sua própria vontade espontânea voltar para o Evangelho genuíno, você vai estar tomando uma decisão certa, uma decisão aprovada pelo Senhor Jesus. É esse o objetivo desta mensagem aqui. Então, que agora você que já se conscientizou, já está conscientizado da sua resposta, agora você tem que fazer com que a sua vida possa voltar para o Evangelho genuíno. Então isso tem que acontecer, porque você não pode mais ficar tolerando aqueles que estão vindo pregando outro evangelho para a sua vida. Um evangelho diferente, um outro evangelho que nós podemos ver que é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Porque o evangelho dessa forma não serve para a sua vida. É errado. O Senhor Jesus não concorda com nada disso. Então, o Senhor Jesus quer que você esteja no evangelho genuíno, porque o Senhor Jesus concorda com o evangelho genuíno. Então você também tem que concordar também. Você tem que ter a mesma opinião do Senhor Jesus sobre o evangelho genuíno. Para que assim a sua opinião esteja de acordo com o Senhor Jesus. E não contrária. Porque eu sei que muitos por aí, ao verem essa mensagem aqui, vão preferir continuar no evangelho misturado e pervertido. Porque esse evangelho já perverteu a consciência e a fé deles. E aí eles se desviaram da verdade. A tal ponto de não quererem mais dar ouvidos à verdade. Querem ficar lá envolvidos com as mentiras enganosas desse evangelho misturado e pervertido. E só está levando a eles mesmos e a muitos outros irmãos para o erro, para práticas erradas. E isso não pode mais continuar acontecendo. Então, meus irmãos, essa pergunta inicial que eu falei sobre essa mensagem aqui é séria. E você tem que receber essa pergunta com seriedade, responder com seriedade. Para que assim você possa ter essa convicção de que você tem que voltar sim para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então que essa resposta dessa pergunta possa fazer isso com a sua vida, para o seu próprio bem. Porque é isso que o Senhor Jesus quer, o seu próprio bem. Ele não quer o seu mal. Quem quer o seu mal é esse evangelho misturado e pervertido, pelo qual você se deixou envolver e se enredar. Mas isso tem que acabar hoje. Então, tome essa decisão hoje, e de forma urgente, de voltar para o evangelho genuíno, para que assim a sua vida possa viver
para o inteiro agrado do Senhor Jesus e também possa viver de um modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Então que isso possa acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que hoje começou com uma pergunta, hoje eu vou ler mais uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é 5 perguntas. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é 5 perguntas. E essa mensagem vai começar com 5 perguntas feitas para você, que serão feitas para você, para que você possa responder. E essas 5 perguntas estão todas nas Escrituras. Porque nas Escrituras, meus irmãos, existem muitas perguntas feitas. Existem muitos textos que terminam com o sinal de interrogação. Isso significa que são perguntas. E são muitas, são várias. Mas nessa mensagem eu vou ler apenas 5. E essas perguntas são muito importantes, meus irmãos. Foram perguntas que foram feitas para as igrejas da Galácia, naquela época em que Paulo escreveu a Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, meus irmãos, você vai ver através dessa mensagem algo muito importante, para que essas perguntas, porque essas perguntas é para você responder hoje, assim como ela foi respondida pelas igrejas da Galácia naquela época. Mas hoje quem vai ter que responder é você. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito importante e séria. Eu espero que você entenda isso, para que assim, ao responder essas perguntas, você possa, se baseando nas Escrituras, fazer com que essas perguntas possam te esclarecer, possam te firmar na verdade, possam fazer você entender aquilo que você tem que entender, para praticar da forma certa, para poder se livrar de muitos erros, principalmente do evangelho pervertido, como aconteceu na época em que Paulo escreveu essas perguntas para a igreja da Galácia. Porque alguns falsos, estavam pervertendo o evangelho de Cristo ali. E isso afetou a vida dos gálatas, que se deixavam envolver por essa perversão do evangelho. E isso começou a estragar aquelas igrejas, aquelas pessoas, aqueles irmãos. Então, o objetivo dessas perguntas foi conscientizar, foi fazer com que os irmãos da Galácia caíssem em si, para poderem praticar o que era certo, voltar a praticar o que era certo e deixar as práticas erradas, deixar de ser envolvido e enredada pelo evangelho pervertido que alguns estavam pregando ali. Então, meus irmãos, isso é algo muito importante. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui 5 perguntas que estão nas Escrituras. E essas perguntas são também perguntas importantes e muito sérias para cada um de nós hoje. E a primeira pergunta que eu vou ler está aqui na primeira epístola de João. E é uma pergunta sobre o amor. E a pergunta é esta: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meu irmão, como você pode hoje responder essa pergunta, que é muito séria, que fala a respeito do amor? Então, que você possa responder essa pergunta hoje. A segunda pergunta está aqui na Epístola de Tiago. E também é uma pergunta séria. Eu vou ler aqui. Deixa eu achar aqui o texto. A pergunta que está aqui na Epístola de Tiago é uma pergunta sobre ter amizade com o mundo. E a pergunta eu vou ler agora. A pergunta é esta: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, meus irmãos, ele está perguntando isso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Como você pode responder essa pergunta hoje, meu irmão? Você tem que responder, é uma pergunta. Responda essa pergunta para si mesmo, para que assim você possa
através da resposta, se conscientizar. Mais uma pergunta aqui. Agora está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. E essa pergunta é uma pergunta sobre dizer a verdade. Essa é uma pergunta sobre dizer a verdade. E a pergunta é esta: tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Vou repetir. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Como você responde essa pergunta hoje, meu irmão? Porque essa pergunta foi feita para as igrejas da Galácia, lá no primeiro século. Mas como você responde essa pergunta hoje, no século em que você está? Essa pergunta está sendo feita para você. Dê a sua resposta para essa pergunta. E através da sua resposta, se conscientize. Vou ler aqui mais uma pergunta aqui agora, que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E é uma pergunta sobre falar em outras línguas. E a pergunta é esta: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Meu irmão, como você responde essa pergunta hoje? Porque em muitas denominações por aí, quando uma pessoa começa a falar em línguas, praticamente todas as pessoas que estão ali dentro daquele templo começam a falar em línguas ao mesmo tempo. E vira uma bagunça. Vira uma confusão. E quem passa lá fora, os indoutos, os incrédulos, que porventura entrem nesse templo, ou mesmo estejam passando lá na rua, em frente, eles vão achar que isso é o quê? Aquela falação louca, aquela falação confusa, confusão de línguas, falando todos ao mesmo tempo. O que eles vão pensar a respeito disso? Então responda essa pergunta hoje para si mesmo, para que você, através dessa resposta, se conscientize se você está fazendo algo certo ou errado. Então eu vou ler aqui a última pergunta, agora está no Evangelho segundo Mateus. E é uma pergunta sobre a fé. E a pergunta feita por Jesus está escrito assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus perguntou para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Qual a resposta que você daria para essa pergunta hoje? Porque a timidez da fé continua, meus irmãos. Hoje, muitos aí têm uma fé tímida, mas deveriam ter uma fé ousada. Mas não tem, mas tem uma fé tímida. Então, qual a resposta que você daria para essa pergunta hoje? Que, da mesma forma que o Senhor Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos naquela época, hoje ele faz para você. Então, dê a sua resposta. E através dessa sua resposta, se conscientize através da fé. Por causa da fé. Para que assim você possa responder se a sua fé é tímida ou ousada. Ou tem ousadia. Então, meus irmãos, essas 5 perguntas que eu li aqui são importantes. E você tem que responder. Para o seu próprio esclarecimento. Para ver como você está. E existem muitas outras perguntas nas Escrituras que você pode responder também. Hoje, além dessas 5 que eu li aqui, existem muitas outras. Responda essas perguntas, encontre essas perguntas e responda. Para que assim, através das respostas que você mesmo der, com suas próprias palavras, se baseando, é claro, nas Escrituras, você possa se conscientizar. Para que essas respostas que você der possam fazer você reparar algumas deficiências que estão na sua própria vida.
umas deficiências que têm que ser saradas, que não podem continuar no erro. Não podem continuar praticando coisas erradas, pensando que está certa. Não, meus irmãos, você tem que praticar coisas certas com convicção de que estão certas. Por causa, principalmente, da verdade das Escrituras. Que você, através dessas perguntas, respondeu. E elas trouxeram isso para você. Então, chegou a hora de você fazer isso. Faça isso. Responda às perguntas que estão nas Escrituras. Que assim, você vai começar a se desenvolver ainda mais. Se aprofundar ainda mais naquilo que o Senhor Jesus quer que você viva. E Ele quer que você viva de forma certa. Então esse é o objetivo dessas perguntas. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama 5 perguntas. E ela começa assim. Está escrito, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Está escrito, quero saber apenas isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está escrito, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Está escrito, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está escrito, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Meu irmão, estas 5 perguntas foram feitas pelo apóstolo Paulo por meio de sua epístola para as igrejas da Galácia, para que quando a epístola fosse lida diante deles, eles pudessem então responder para si mesmos essas 5 perguntas. Mas, meu irmão, nós não sabemos quais foram as respostas que eles deram para cada uma dessas 5 perguntas. Por isso, hoje, se ponha no lugar de alguns deles e responda essas 5 perguntas com suas próprias palavras, se baseando, é claro, nas Escrituras que hoje você já tem. Meu irmão, se você fizer isso hoje, saiba que a resposta que você der para cada uma dessas 5 perguntas vão servir para o seu próprio esclarecimento, de forma que você não ficará com nenhuma dúvida causada pelo engano, do erro daqueles que hoje perverteram o Evangelho de Cristo. Meu irmão, a resposta dessas 5 perguntas e de outras mais que estão escritas na epístola de Paulo aos Gálatas serviram para as igrejas da Galácia caírem em si e enxergarem os erros que estavam cometendo, como, por exemplo, o de terem passado tão depressa para outro evangelho, por causa de alguns que no meio deles as perturbaram, pervertendo o evangelho de Cristo. Meu irmão, hoje você não é mais uma criança, porque em Cristo você já tem experiência suficiente para responder essas 5 perguntas da forma certa, para que, então, você possa permanecer de acordo com as respostas na verdade do Evangelho de Cristo, para sempre, assim como aconteceu nas igrejas da Galácia. Então, meus irmãos, essas perguntas são simples, mas você tem que responder essas perguntas que foram feitas hoje para você. E ao responder essas perguntas, você vai encontrar respostas que estão baseadas nas Escrituras. E assim, essas respostas que você mesmo der para essas perguntas vão produzir bons resultados em suas vidas. Na vida de cada um de vocês. Resultados esclarecedores, resultados perfeitos, nos quais você deve permanecer. Para que assim, tudo possa dar certo em sua vida. Você possa praticar o que é certo e não o que é errado. Para que assim você possa sair do erro. Porque essas respostas que você der vão te ajudar a sair do erro. Principalmente do erro de ficar envolvido e enredado pelo evangelho misturado e para pervertido. Que hoje só está te levando para práticas erradas, para o erro.
Então, meus irmãos, isso é muito sério. Envolve uma questão muito séria. Porque ninguém pode continuar no erro. Erro é erro. Erro é algo errado que você não deve praticar. Mas se você está praticando o erro por não estar conhecendo plenamente a verdade, então a resposta para essas 5 perguntas vão te fazer cair em si, cair na real. Fazer com que você possa voltar para a verdade, principalmente para a verdade do Evangelho genuíno, na qual você deve permanecer para sempre. Então, meus irmãos, a mesma coisa que aconteceu com as igrejas da Galácia tem que acontecer com você hoje. Então eu espero que isso aconteça, para que assim você possa permanecer no Senhor Jesus, na verdade, no Evangelho, na graça genuína, na verdade da sã doutrina, firmado em tudo isso para sempre. Para que assim você possa prosseguir, para chegar no final de sua carreira aprovado, pelo fato do Senhor Jesus ter visto que você, ao longo de sua vida, permaneceu na verdade, causada pela resposta que você deu para cada uma dessas perguntas. Então, que isso possa acontecer com você. Eu espero que isso aconteça com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.